E aí galera, beleza? Bom, temos aqui um exercício sobre quadriláteros, nível intermediário. Questão que diz o seguinte: calcule o comprimento do segmento que une os pontos médios das bases AB e CD de um trapézio, sabendo que AB igual a 14, BC igual a 7, CD igual a 4 e DA igual a 5. Então vamos primeiramente desenhar esse trapézio, né? Então nós temos aqui uma base maior, né, de medida 14. Aí nós vamos ter aqui os lados paralelos, aliás, os lados não paralelos medindo 5 e um outro medindo 7. E aqui um lado menor medindo 4. Né? Então é mais ou menos essa figura aqui, ó. Não ficou muito proporcional não, vamos dar uma melhorada nela aqui, né? 5, aqui 7 e aqui 4. Ainda não está muito bom não, mas deixa assim mesmo. Então nós temos aqui um trapézio A, B, C, D, né? Onde AB mede 14, BC mede 7, CD mede 4 e DA 5. Beleza? Bom, aí nós temos o seguinte, ele quer o comprimento do segmento que une os pontos médios das bases. Então esse ponto médio aqui, ó, vamos chamar de M. E aqui o outro ponto médio, vamos chamá-lo de N. Então nós temos um segmento aqui que os une, né? Como é um valor aqui que nós não sabemos ainda, vamos chamar esse valor aqui de x, tá bom? Bom, então beleza. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos usar agora a relação de Euler. A relação de Euler para resolver esse problema aqui. O que a relação de Euler nos diz? Que a soma, se eu tenho um quadrilátero qualquer, né, de lados medindo ABCD, então a soma dos quadrados desses lados é igual à soma dos quadrados das diagonais, digamos que mede P e Q, certo? Mais 4 vezes o quadrado da distância entre os pontos médios das diagonais. Vamos chamar de M. O quadrado da distância entre os pontos médios das diagonais. Então isso é a relação de Euler. E nós temos ainda o seguinte, que a distância entre os pontos médios das diagonais, no caso do trapézio, não de um quadrilátero qualquer, tá? Isso aqui somente para o trapézio. Essa distância M aí, ela vai ser igual a base maior menos a base menor sobre 2, tá bom? Beleza? Bom, gente, então nós vamos usar essas duas informações. Porém, uma coisa que a gente não fez ainda nesse trapézio, nesse desenho, foi as diagonais. Então eu vou fazer novamente aqui o mesmo desenho, tá? Aquele mesmo trapézio lá, né? Com medidas 14, aqui é A, aqui é B, aqui é C e aqui é D. Então 14, 7, 4 e 5. Só que agora eu vou traçar as diagonais, beleza? Ok. Então, traçando as diagonais, eu vou ter aqui seus pontos médios, né? E a distância, o comprimento desse segmento aqui vai ser
M, tá? E nós temos ainda P e Q, que são as diagonais, tá bom? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse trapézio aqui, ó. Nós queremos achar, né, a distância desse ponto para esse ponto aqui, né? A distância entre os pontos médios. Que a gente chamou de MN, não foi isso? M e N. Agora, vamos pegar aqui os outros dois pontos médios. Tanto do lado AD, como do lado BC. Vamos chamar esses pontos de P e Q maiúsculo, né? P e Q maiúsculo. Agora presta atenção comigo. Se eu juntar esses quatro pontos médios... Opa, aqui ficou ruim. Esse... Eita. Aí. O P com N, o N com o Q e o M com o Q, né? Eu formo aqui um quadrilátero que está dentro do trapézio. O quadrilátero MQNP ou MPNQ, tanto faz, tá? Agora presta atenção uma coisa, esses quadriláteros aí, por exemplo, o lado PM. Vamos considerar esse triângulo DAC aqui, ó. Eu vou fazer até numa cor diferente para não confundir, ó. Vamos considerar esse triângulo. Não, vamos fazer aqui de uma linha reta, né? Vamos considerar esse triângulo aqui, ó. DAC. Bom, esse triângulo... Esse triângulo aí, gente, ele vai ter um dos lados com medida P, né? Os outros lados medem 5 e 4, beleza. Então, esse lado que mede P, que é a diagonal, né? Ó, novamente, vou desenhar esse mesmo triângulo aqui na frente, ó. Esse triângulo DAC aqui, ó. Vou desenhá-lo bem aqui. Tá? Então, ó. Tem outra aqui, ó. Tem aqui o ponto que liga os pontos médios. Nós podemos aí por congruente de triângulos, como esse ponto aqui é o ponto médio, então nós temos o seguinte, que se essa medida aqui é P, essa aqui vai ser a metade, né? Porque, ó, essa medida aqui é a metade dessa, né? Essa outra medida é a metade dessa aqui. Logo, essa medida vai ser a metade de P. Ou seja, então eu posso concluir com isso o quê? Que PM tem medida quanto? P sobre 2. P minúsculo no caso, né? E essa medida também, analogamente, eu posso fazer essa mesma análise que eu fiz aqui com esse outro triângulo aqui, ó. O triângulo A... Peraí. A, B, C. Né? Ou seja, então, essa medida aqui também vai ser P sobre 2. Né? De maneira análoga, né? Fazendo ABC, o que eu fiz com o triângulo ACD. Tá bom? Então, essa medida aqui também é a medida de... Vou mudar aqui a cor. É a medida de NQ. Tá? Por outro lado, usando agora os triângulos ABD e BDC, ó, ADB é esse triângulo aqui, ó. O triângulo ADB, vamos olhar para ele também. Vai ser a mesma ideia. ADB. Aqui eu tenho aqui a outra diagonal, né, que é Q.
E aqui eu vou ter, ó, os pontos médios aqui, ó, ligados, né, formando aqui o segmento PN. Então, da mesma maneira que eu fiz no triângulo BDC, aliás, ACD, eu posso fazer aqui no ABD, né? Então aqui vai ser a metade também. De quê? Então PN e também, né, tem o outro triângulo, né, que é o triângulo BCD. Ó, deixa eu só mostrar aqui, ó. BCD seria esse outro triângulo aqui, ó. Não. C tá mais ou menos aqui assim, né? Aqui. Então tem aqui o triângulo BCD, né? E aqui os pontos médios, né? Os pontos médios aí formando o segmento MQ. Então o MQ também é Q sobre 2. Bom, então o que isso mostra, gente? Resumindo a história, esse quadrilátero formado pelos pontos M, P, N e Q, ele tem lados opostos paralelos, né? Porque ambos são paralelos a cada par de lados opostos é paralelo a um lado em comum, que seria a diagonal do trapézio, e iguais, ou seja, é um paralelogramo. Se ele é um paralelogramo, então o que nós podemos dizer sobre suas diagonais? Que elas se encontram nos pontos médios. Bom, então olha só, vamos voltar aqui a nossa questão inicial aqui. Então nós temos o seguinte, no trapézio, então nós temos dois quadriláteros. Agora vamos lá, vamos com calma aqui, para ficar bem claro para vocês. Então nós temos o trapézio, né? Nós desenhamos aí no começo da questão, tá? Então nós temos o trapézio e depois nós criamos também o que? Um paralelogramo, tá? Bom, no trapézio nós temos as seguintes medidas: 14, 7, que é o trapézio A, B, C, D. No trapézio nós temos as medidas aqui 14, 7, 4 e 5, né? E nós temos aqui duas diagonais desse trapézio. Uma diagonal que mede P e a outra aqui. Não é isso? E nós construímos, né, a partir dessa figura um paralelogramo, né, de pontos aqui, ligando os pontos M, P, N, Q. M, P, N, Q. E nós temos aqui que os lados desse paralelogramo são, aqui é P sobre 2, né? Opa. Aqui é P sobre 2. Aqui é Q, desculpa, aqui é P sobre 2 também. Aqui vai ser Q sobre 2. E aqui vai ser Q sobre 2. E esse paralelogramo aqui ele vai ter também diagonais. E no paralelogramo nós sabemos que as diagonais se encontram no ponto médio. Então não existe, por exemplo, como existe no trapézio, esse segmento aqui, ó. Esse segmento que une os pontos médios de um trapézio, ele vai ter medida nula no paralelogramo, tá? Aqui nós temos aqui uma medida M ainda, né? Bom, agora nós estamos sem espaço aqui, né? Vamos arranjar um espaço aqui para a gente resolver agora. Vamos fazer aqui, ó.
nós temos aqui no trapézio, tá? No trapézio a gente vai usar a relação de Euler. A relação de Euler diz o seguinte: a soma dos quadrados dos lados, ou seja, 14 mais 7 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado, ele é igual, acho que não vai caber aqui, hein? Deixa eu fazer um pouco mais para a esquerda aqui. Ó, vou até separar aqui um espaço aqui para os cálculos. Ó. Vamos fazer os cálculos aqui nesse quadradinho aqui, beleza? Então no trapézio, ó, no trapézio nós vamos ter o seguinte: a soma dos quadrados dos lados, 14 ao quadrado mais 7 ao quadrado mais 5 ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual as diagonais ao quadrado, p ao quadrado mais q ao quadrado mais 4 vezes essa distância aqui dos pontos médios das diagonais, tá certo? Então isso é o que diz a relação de Euler, tá bom? Agora, por ser um trapézio, eu tenho uma outra relação que é a seguinte, ó. Esse m aqui, ele é base maior menos base menor sobre 2. Isso é uma relação aqui que eu tenho em trapézios, tá? Então, substituindo aqui, ó, 14 menos 4 dá 10. 10 dividido por 2 dá 5. Então, a gente vai obter aqui, ó, 196, né, que é 14 ao quadrado, mais 49, que é 7 ao quadrado, mais 25, que é 5 ao quadrado, mais 16, que é 4 ao quadrado, que é igual a p ao quadrado mais q ao quadrado. E aqui, gente, ó, vai ficar m é 5, né? A gente fez o cálculo aqui agora. 5 ao quadrado dá 25, 25 vezes 4 dá 100. Então, ó, isolando aqui o p ao quadrado mais q ao quadrado, eu vou ter o seguinte, ó, 196 mais 49. Vamos fazer aqui em cima, ó. Vou fazer aqui esse cálculo aqui, ó. 196 mais 49 mais 25 mais 16. Vamos ver quanto é que vai dar isso. 6 com 9 dá 15, 20, 26. 11, 15, 16, 17, 18. 286. Porém, tem esse 100 aqui, ó, que passa subtraindo. Então, vai ficar 186. Então, isso é o que? P ao quadrado mais Q ao quadrado. Ó. Vamos guardar essa informação aqui, beleza? Bom, então, vamos lá. Agora, essa conta foi no trapézio. Agora, vamos para o paralelogramo. No paralelogramo, nós temos o seguinte. P ao quadrado, os quatro lados, né? Ao quadrado, né? P sobre 2 ao quadrado, mais P sobre 2 ao quadrado, mais Q sobre 2 ao quadrado, mais Q sobre 2 ao quadrado. Não vai caber aqui, galera. Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Deixa eu criar aqui uma nova tabela aqui. Vamos lá. Então vai ficar, ó, os quatro lados, né? Ao quadrado, né? A soma deles. P sobre 2, mais P sobre 2, mais Q sobre 2, mais Q sobre 2. Igual a as diagonais, né? Então, vamos olhar aqui, quem são as diagonais? As diagonais do... Agora, olha que legal aqui, gente.
uma das diagonais do paralelogramo é isso aqui, ó, do P até o Q, certo? Isso aqui nada mais é do que a média aritmética das bases maior e menor do trapézio. E a média aritmética de 14 com 4 é 14 mais 4, que dá 18, dividido por 2, que dá 9. Então, ó, tem uma dessas informações aqui a gente tem, ó. Do P até o Q a gente sabe que aqui mede 9, ó. Então isso vai nos ajudar bastante. E o M, do M para o N, é o X que a gente quer achar, né? Que seriam os pontos médios, né? Dos lados AB e CD. Então vamos voltar aqui, ó. Então aqui o quadrado das diagonais vai ficar o seguinte. Um deles é o X, que é o que a gente quer descobrir na questão. O outro, a outra diagonal é 9. E como as diagonais do paralelogramo se encontram no ponto médio, então o valor do M vai ser 0, né? Então a distância entre os pontos médios é 0. Bom, então agora passando esse cálculo para cá, nós vamos ter o seguinte, ó. P sobre 2 ao quadrado mais P sobre 2 ao quadrado vai ser P ao quadrado sobre 4 mais P ao quadrado sobre 4. E vai ficar P ao quadrado sobre 2. E Q ao quadrado sobre 4 mais Q ao quadrado sobre 4 vai ficar Q ao quadrado sobre 2, que é igual a X ao quadrado mais 81. E aqui zerou, né? Só que P ao quadrado mais Q ao quadrado dá 186, ó. Isso aqui é P ao quadrado mais Q ao quadrado sobre 2, que é igual a X ao quadrado mais 81. Então vai ficar 186 sobre 2 é igual a X ao quadrado mais 81. 186 dividido por 2 vai dar 93. 93 passa o 81 subtraindo, vai dar 12, né? 93 menos 81 é igual a 12. Então x ao quadrado dá 12. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 12, que é a mesma coisa que 2 raiz de 3. Olha, então deu para fazer os cálculos aqui, né? Quase que não deu espaço, mas no fim das contas aqui, depois de todo esse raciocínio aí, a gente descobriu então que essa medida aqui, que liga os pontos médios das bases, é igual a 2 raiz de 3. E assim finalizando a questão, né? Então percebam aí que parece que uma questão que tem um enunciado simples, né, acabou dando um pouco de trabalho, né? Só que a grande sacada da questão foi construir, né, esse paralelogramo unindo os quatro pontos médios, e aí fazendo 2 vezes a relação de Euler, nós chegamos à conclusão então que o x é igual a 2 raiz de 3, tá bom? Bom, galera, então é isso aí, né? Uma questãozinha bem interessante e um pouco trabalhosa também, né? Mas espero que tenham entendido mesmo assim e que tenham gostado da resolução também, ok? Então, até a próxima.